Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lídia, este é o Edu, meu aluno. Hoje a gente está gravando um café com pantufas, que não é nem tão um café, não é nem tão pantufas, mas a gente está na faculdade, na Campos Sales. E eu convidei o Edu porque ele é presidente do GECA, inclusive eu sou coordenadora deles, do grupo. E então a gente vai conversar um pouquinho com vocês, ele vai trazer para vocês essa experiência de o que é o grupo de estudo, como é o GECA, enfim, vamos fazer um papo sobre isso. Obrigada, Edu, seja bem-vindo. Obrigada, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Então, quando eu pensei em criar o GECA, na primeira aula que eu tive com você, já me despertou uma luz sobre essa professora aí é escolar, essa tem visão, essa professora aí vai agregar para a gente. Ela tem os paranauê que a gente precisa para fazer o nosso grupo aí, trazer conhecimento, unir a prática com a teoria, que é o que eu sempre prezo desde o começo, né? Ainda mais na faculdade, que tem um curso tão jovem como o nosso aqui na Campos Sales, eu sinto, desde quando eu entrei aqui, que os alunos têm essa carência, né? De uma vivência mais prática. Então, também entendendo lá da faculdade, que é um curso novo, por que não trazer esse conhecimento de fora para dentro, né? E conseguir ajudar aí a formar ótimos veterinários no futuro, né? Essa sempre foi a ideia primordial do GEC, é ajudar os professores da faculdade a formar excelentes profissionais. Como eu digo sempre, a gente vai lidar com vidas, né? Sempre vai ser o almoço da vida de alguém. Não pode ser da sua, mas é o almoço da vida de alguém. Com certeza. É importante a gente falar que a Campos Sales é uma instituição antiga já, né? Existe há 100 anos. O curso de veterinária é novo. Ele nasceu agora, vai formar a primeira turma no final do ano. E, então é isso, assim, é essa luta que os alunos estão tendo. Eu sou da segunda turma, então eu formei na Federal, né, lá em Juiz de Fora. Eu sou da segunda turma e eu sei a dificuldade que é ter um curso novo. Porque nós, alunos, a gente está sempre assim, eu quero mais. Só que a gente já esbarra nisso, né? Assim, não tem uma clínica, às vezes não tem tantas aulas que a gente gostaria de ter. Então, cabe muito a gente mesmo, né, como aluno, tentar fazer alguma coisa. Isso é muito legal. Eu sempre escutei, assim, tantos de outras faculdades que eu já participei dessa, eu sou muito um fã do conhecimento. Então, quem me conhece, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu estou sempre em algum congresso, sempre em algum evento de medicina humana. Esses dias eu ganhei um ingresso de congresso de ortopedia de humanos. Então, e lá eu escutei coisas que, nossa, já ouvi isso na veterinária, nossa, isso encaixa na veterinária, dá para fazer com a veterinária, né? Porque a veterinária saiu da medicina humana, né? Então, assim, a estrutura que eu vejo na medicina humana, eu sinto que a veterinária ainda falta muito chegar nesse patamar, de ter esse incentivo, de ter esse investimento, né? Talvez também a questão do tempo de curso, então a medicina humana geralmente é integral, os alunos se dedicam, aí, querendo ou não, 6 anos, 24 horas para a medicina veterinária, o aluno tem que trabalhar, tem que estudar, tem família, tem filho, e fica subindo e descendo. Então, para ele, às vezes, ter tempo de uma palestra, agregar, ir no congresso, é mais difícil, também tem questão do custo, né? Então, a ideia do grupo sempre foi, vamos trazer para dentro, né? Porque a faculdade não consegue nos oferecer no momento, a gente vai trazer isso para a faculdade. E, de quebra, aí ajudar todos os alunos, ter contato com profissionais de outros locais. A gente deu uma palestra no Comunicar, a primeira palestra que a gente deu, foi até com você, que foi tipo a base da cirurgia, da anestesia ali. Então teve gente que ali naquele dia falou, cara, eu achava que a anestesia era só pela veia, mas não, anestesia é um sistema complexo, de cirurgia era só ortopedia e castração. Não, existe uma gama gigantesca. Então, isso é legal, a gente trazer conhecimento, porque muita gente ainda acha que a veterinária é só questão fofa, né, da profissão, né? Pegar o cachorro peludinho, fofinho, bonitinho, mas não, é uma área é dura, é difícil, é árdua, é cansativa. Então, é importante a gente conseguir aí mostrar para os alunos, durante os 5 anos, porque depois muitos profissionais, acho que você melhor pode dizer sobre isso, que queria que tivessem falado isso quando estava na faculdade, né? Que agora, eu formado, não estaria passando por esse perrengue. Então, eu te pergunto, na sua visão, assim, o que você acha que falta para as graduações hoje, de modo geral, mostrar para o aluno, explicar para o aluno, para que quando ele estiver formado, ele não se sinta, por que minha visão é isso? Por que a Tanase é assim? Porque errar, às vezes, no procedimento diagnóstico
é tão complexo e faz parte do nosso, não faz, não é. Às vezes a gente tem uma conduta errada, tem um posicionamento errado, mas assim, mas ninguém me explicou, né, que isso poderia acontecer. Eu não saí da vida real, né? Sabendo lidar. Sim, que é. Isso, então, isso é realmente uma falha, mas eu acho que não é daqui, eu acho que são todas as instituições, talvez até todas as graduações, de independente do curso, né? Porque é isso, a gente estuda muito, a gente está ali na teoria, e aí o que a gente tem de vivência prática são os estágios e tal, mas é isso. E a vida real? E lá fora? Existe vida após o diploma do CRMV? E o que acontece? Porque, por exemplo, não só isso, a parte médica, né? Mas assim, contábil. Eu formei e falei, nossa, arrasei, tô linda. Aí você esbarra no jurídico, você esbarra na parte contábil. A gente não sabe fazer nem imposto. Não que a gente tenha que saber para fazer. Claro que a gente tem que ter um contador, por exemplo. Mas a gente tem que saber ter um mínimo de educação financeira. Porque, assim, o veterinário, por ser um profissional liberal, ele meio que faz tudo. E até porque, muitas vezes, ele não é bem remunerado, infelizmente. Então, ele não vai ter dinheiro para pagar um advogado, um contador, sei lá, 1 milhão de coisas. Então, um administrador de empresa... Uma secretária, às vezes, para lidar com a sua agenda. Né? É isso. Aí acaba que o veterinário faz tudo. Mas faz tudo como? Do jeito que dá. Porque a gente não tem esse preparo. Eu entendo, claro, não estou falando que a gente tem que ter lá dentro da graduação, não, aqui dentro da graduação, uma aula de contabilidade. Não é isso. Mas um pouquinho mesmo. Talvez até nos grupos de estudo, nas aulas eletivas, alguma coisa assim. Tentar abrir um pouco mais o leque. Por isso que eu acho o grupo de estudo tão importante. Porque é isso, a gente consegue fazer o network, a gente consegue abordar um tema que dentro da aula, por exemplo, eu não consigo falar com vocês. Igual ontem, um exemplo de ontem. Eu estava na turma da Ciru, eu estava conversando com eles aí sobre soro, sobre fluidoterapia. E eu falei, gente, fluido tem que ser calculada. E não é assim, taca o soro no bicho, bota a integridade. Exatamente. Tem que ser calculado, a gente tem taxa de manutenção, taxa de reposição, enfim. Tem que ser calculado. Porque soro demais é ruim, mas de menos é ruim, demais também é ruim. E aí o pessoal ficou meio perdido, tipo, não ensinaram isso pra gente. E aí eu também entendo que muitas vezes falta tempo, porque igual o meu curso é integral. Porque quando eu fiz a federal, era de 8 horas da manhã a 5 horas da tarde. Tinha dia que passava disso. Então aí acaba que é o dobro do tempo que vocês têm aqui. Então a gente também acaba vendo muito mais coisa. Mas eu acho isso, assim, voltando à sua pergunta da vida real, falta, e eu acho que para suprir isso, porque não é um problema da instituição, né? Isso é um problema de tempo mesmo. Tanto de tempo de grade, quanto dos alunos, enfim. Eu acho que aí entram os grupos de estudo, essas organizações, né, internas, que vão poder dar isso pra gente, né, pra vocês, no caso. Olha, então, sei lá, quem sabe a gente não chama um contador uma vez para um dia para dar uma palestra? Que a gente abre e fala, pô, mas então eu vou ter que não só preocupar com o meu imposto de renda, mas com toda uma taxa tributária que tem. Então, isso, sabe, acho que vai até além da parte médica, você falou, não tá mais. Então, eu acho que, assim, vocês criarem forças e se organizarem é muito importante. Sim, é interessante isso que você falou sobre trazer computador, porque quando eu entrei na Campsar, nunca existiu um grupo de estudo, né? Existia uma tentativa dos alunos que estão para se formar, mas acabou não vingando, e eu lembro como se fosse ontem, chegando no finalzinho do semestre, assim, vocês me aguardam. Semestre que vem, eu vou abrir um grupo de estudo. Quase metade das pessoas me levaram a sério, era só fantasias e sonhos. Iniciei o semestre, a primeira coisa que eu fiz foi organizar o primeiro curso da faculdade. E aí, eu saí perguntando a todo mundo e vi que muita gente não tinha interesse, até para a questão da demanda de tempo, mas demanda muito tempo, e eu não tenho esse tempo, eu tenho que me esforçar muito, e eu trabalho direto, eu tenho que dar as palestras, os eventos, falei, gente, vamos fazer, vai acontecer. Deu certo. Aí o que eu pensei? Falei, vou criar um grupo de clínica médica geral, porque a gente não tem grupo nenhum, então, já que não tem grupo de pequenos, de soveste, de grandes, vou fazer um grupo geral, porque esse geral vai pegando um pouquinho de cada coisa. E eu percebi que, assim, o interessante é que na primeira palestra,
uma das coisas parecidas do GPIM, eu trouxe uma advogada que era especialista em direito veterinário. Só que acabou sendo online, que era do Amazonas, assim, mas ela nos deu norte de como a gente tem que se precaver já, né? Porque tem muitos veterinários que saem reformados e acabam levando processo, acabam cometendo algum deslize ali, que não pode ser delicado, se tivesse um pouco mais de discussão. E, na verdade, às vezes, um processo que ele não está nem de receber. Vamos ser sinceros. Que tem algumas coisas acontecendo aí. E é isso, assim, a gente... Claro que ninguém quer errar, né? Enfim, mas erros acontecem e a gente precisa saber lidar com eles. E nem estou falando, assim, além de falar de processo, nem do processo em si, que também é outra preparação que eu acho que vocês precisam para a vida real. É assim, o gerenciamento da crise. Porque o erro acontece, eu não estou falando um erro assim, eu matei um animal. Não, o erro acontece de ter um tratamento com o tutor. Sei lá, um tutor pode achar que você não tratou ele bem, que você está dando o seu melhor, você é a melhor pessoa do mundo, tratando ele super bem. Então, assim, conflitos acontecem em qualquer empresa, em qualquer profissão. Seja por querer ou não, por um erro ou não. E aí, também, extrapolando até a parte jurídica, esse gerenciamento de crise é muito importante. Isso eu fui aprender agora, depois na pós, no MBA que eu fiz, por exemplo, em outros cursos que eu fiz. Porque uma empresa, e nós como profissionais liberais, nós vamos ser uma empresa. Somos, né, o nosso trabalho. Independente se a gente trabalha para uma empresa, para a gente, sozinho, ou deixa para auxiliar, ou um cirurgião ambulante, ou se tem uma clínica, enfim. Nós somos a nossa empresa. E aí a gente esbarra com isso, a gente tem esse gerenciamento de crise aí, que a gente precisa ter. E aí, foi bem interessante a aula que eu tive sobre isso, porque você não tem que se esconder. Você não tem que, ai meu Deus, não. Não, errou, postura e fala, errei agora. Vamos resolver. Então, às vezes não é você escondendo de um problema que você está resolvendo. Na verdade, a maioria das vezes não é assim. Isso também a gente não aprende na faculdade. Ou a gente aprende levando. Acho que só aprende com erro, né? Tem que errar para aprender, né? Exatamente. Ou a gente aprende errando, ou a gente acaba tendo que procurar mais, estudar mais, enfim. Mas eu acho que aí dá pra gente tentando mudar um pouco isso. E é o que vocês já estão tentando fazer, né? De uma forma geral. Sim, Corre. Porque depois que todo mundo brigando comigo, o convidado não come. É que eu falo demais, gente. Eu me restringi pra não falar tudo. Vai E falar. aí, assim, agora voltando também um pouquinho pro Jeca, né? Cirurgia sempre foi a minha primeira opção. Né? E eu tenho um flash com anestesia, porque eu acho que todo cirurgião tem que ter um pouco de anestesia, e toda anestesia tem que ter um pouco de cirurgia. Ele tem que fazer, mas tem que entender. Vou contar um caso que aconteceu comigo, né, quando eu trabalhava numa clínica, de uma cirurgiana, que fazia uma castração da gata, coisa simples. E essa cirurgiã nunca tinha pedido um pedido na vida, pelo que ela contou depois, e ela perdeu. Na hora que ela perdeu e o sangue subir, a primeira reação dela foi travar. Ela literalmente travou, ela não conseguia mais fazer nada. Eu não sei o que aconteceu comigo, e agora, não sei o que. Se a anestesia não tivesse um conhecimento básico ali de técnica cirúrgica, e ter pegado o pedido para ela, peguei, vamos, tá aqui, ele não. Teria perdido a gata, né? Acabou gerando um trauma, ali todo mundo estava ali, porque como auxiliar eu fiquei assim, gente, como assim? E agora? Eu sempre escutei, que eu trabalhei muito com ONGs, de prefeitura, caçamba da prefeitura, então eu sempre escutei veterinários muito experientes dizendo assim, o bom cirurgião não é você fazer a cirurgia, você vai resolver o erro quando acontece na cirurgia, porque na cirurgia, se você ensinar alguém certinho a fazer, esse semestre não dá para fazer, porque é técnicas, e às vezes a educação é uma técnica muito repetitiva, de certa forma, né? Pegar cobra, fazer ligamento, estruturar, então é uma coisa repetitiva. Agora é quando é erro. Quando há um problema ali que pode acontecer em qualquer cirurgia, isso faz do cirurgião um bom cirurgião, um cirurgião que não se apavora com o extravasamento de sangue ali, porque eu acredito que deve assustar. Imagina, na carga abdominal, você não precisa enxergar mais nada, só de chegar sangue. Não aconteceu comigo, mas assusta. Então, assim, eu fico pensando, por isso eu quis fazer um pouco de cirurgia e anestesia, porque eu quero que as pessoas entendam mais sobre o que é uma cirurgia de anestesia. E não é uma receita de bolo, como as pessoas costumam dizer, né? É muito mais complexo e é amplo. Sim.
Vi um vídeo de uma cirurgia no peixe, que agora vocês veem que eu tenho que Operar o peixe. porque eu achei aquilo tão incrível, de uma destreza do cirurgião, o peixe pequeno, de alto no olho, a intubação, a anestesia de um peixe. Então, assim, Diário. já acostumado com coingado, só ver vídeos assim, uma coisa mais de coingado, e esquece que existe uma gama gigantesca de animais lá fora, com suas particularidades, né, com suas subjetividades ali. Que interessante. Então, eu acho que tem grupos de estudo é isso. É você mostrar para o aluno que tem muito conteúdo além do que o professor mostra nos slides. Sim, com certeza. Porque você mesmo exemplo, a aula de imuno, concorda? Aula de imuno pra gente. Eu acho imuno tema complexo demais. É lindo. Eu também adoro imuno, mas acho muito complexo. E eu entendo também o seu lado de um conteúdo extenso, que eu dou para vocês em uma aula por semana, 3 horinhas. Então, assim, os alunos já saem da graduação sabendo o básico. Então, porque a gente só consegue ler o básico? Não dá para ter um aprofundamento em fisiologia, em imuno, porque levaria mais tempo. Então, quando você fez a sua faculdade, você fez na federal, né? Como que você enxerga hoje os cursos tendo essa diminuição de tempo e como você acha que isso também pode afetar uma vida profissional? Muito, 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 muito. Infelizmente. Tem um dado que eu não sei se vocês sabem, o pessoal que está assistindo sabe, mas não sei o número exato, tá? Mas no mundo tem 500 e poucas faculdades de veterinária. No mundo. Só no Brasil tem mais de 500. A gente passa o número mundial. Isso é um problema. E assim, como a gente está falando da veterinária porque é a nossa área, né? Mas com certeza isso também acontece em outras profissões. Por que isso é um problema? Incha, o mercado não cresce, ele incha. Então larga um monte de gente no mercado de trabalho. Pessoas que vão trabalhar por qualquer valor, porque precisam de um plantão, e aí tem essa carga horária de respondendo, tem essa carga horária reduzida que, cara, não adianta. O conteúdo que eu vi no dobro de tempo, pelo menos, de aula que eu tive com vocês, não tem como comparar. É o dobro de tempo, pelo menos, que eu tinha de aula. Então, essa carga horária reduzida traz um prejuízo para o aluno, não tem jeito. Eu sei que eu estava do outro lado. Eu formei lá e agora eu dou aula aqui. Então, assim, eu vejo essa diferença. E não é culpa do aluno, tá? Não é culpa da instituição, é culpa, sei lá, do sistema, talvez. Mas, assim, é defasado, não tem jeito. Não é porque eu tô falando, porque eu formei numa federal, não é isso. Mas é o dobro de tempo. Eu tinha aula de 8 horas da manhã e 5 horas da tarde todos os dias. Para 3 horas que eu dou aula para vocês. Então, assim, o aluno perde. E aí, mais ainda se faz importante tudo por fora. O grupo de estudo, palestra pra caramba. E assim, a gente. É isso, e a gente sabe que congresso é caro, então nem todo mundo tem condição de ir. Então, é isso, a gente vamos rebolar e vamos. Porque quem de fato quer, o aluno que quer, não está aqui só para ganhar o diploma e ter o DR na frente do nome, quando o aluno quer, ele vai atrás. Eu fui uma aluna, por exemplo, que no período que eu estava na faculdade, eu não podia ir em congresso, porque eu não tinha condição financeira para isso. Porque eu tinha uma casa, um filho, um marido, enfim. Então eu não tinha condição de ir e pagar um congresso. Tudo bem. Eu esperava o congresso acontecer, pegava todos os artigos que eles publicavam depois e ia. Então eu dava o meu jeito. Claro, é importante, um congresso pode networking, e estar ali pessoalmente é uma delícia. Mas assim, a gente consegue ir suprindo as nossas carências quando a gente quer, sabe? E então. O brasileiro, né, tem aquela famosa frase: quando ele quer, ele consegue. Né? Dá o seu jeitinho de fazer acontecer, né? Eu escuto muito isso. Parece que eu tive tempo. Tudo bem, entendo que às vezes não tem tempo. Mas o semestre inteiro a gente não consegue achar um espacinho, né? Tipo, porque assim, é uma coisa que vai ajudar na sua vida. Né? A gente também tem as horas suplementares que tem que se pagar. Isso também conta com uma matéria que você tem, que você consegue se formar após concluir todas as cargas da faculdade, pede. Então, e a forma dos grupos de estudo é facilitar essas horas suplementares, né?
Porque às vezes o aluno também tem que se dispor para ir em outra universidade, em outro local, procurar em outra área, lá, né, em lugares diferentes, ainda tem que estudar aqui, trabalhar fora, eu tenho que ir na faculdade fazer uma palestra por 5 horas, por que não ter aqui, né? Eu tenho minha ideia desde o começo, quem me acompanha, quem está comigo desde o começo, sabe, que é facilitar os alunos que estão com salas, né? Eu tenho um sonho de prestar residência, então eu sempre escutei os veterinários falando que a gente precisa, além de muito bem na prova, ter um currículo acadêmico muito bem elaborado, muito bem estruturado. Então, quando eu entrei aqui, eu sempre vou falar com todo mundo, eu estranhei não ter muito estudo. Eu estranhei 5 anos, quase 5 anos de faculdade, não ter semanas acadêmicas. A gente fez a segunda agora, sabe? Eu estranhei não ter tido um evento, um simpósio básico, assim. Então, porque eu estava na Universidade antes de vir para cá. Lá, quem conhece sabe que a estrutura de lá é gigantesca. Lá tem mais de 40 grupos de estudo. Tudo que você pode imaginar. Então, eu sinto essa falta. Então, eu entendo que, quando eu escuto que a faculdade, que o aluno tem que correr atrás, mas também acredito que a faculdade também tem que fazer a sua participação, de nos auxiliar os alunos a conseguirem, né? Ser como se fosse uma CS. Quem faz a faculdade é os alunos, mas o aluno só faz a faculdade se a faculdade existir como estrutura, né? Porque os alunos também não podem chegar aqui e não conseguem fazer o que quiser aqui dentro. Precisa de um aval de lá de cima, da coordenação, de uma diretoria. E para isso, precisa também que a coordenação e a diretoria esteja aberta. Graças ao bom Deus, a gente tem uma coordenadora incrível, que é a Gonçalves. Vivi, a gente te ama. Muito. Um diretor Carlos também, que eu não tenho que reclamar, para comigo. Está sempre me auxiliando, sempre conversando, sempre pedindo auxílio, ajuda. O Orídio também, que é da direção aqui, da coordenação, da faculdade do modo geral também. São pessoas incríveis, abertas a conhecimento, a diálogo. Eu acho assim muito importante. E aí eu vou pegar um gancho, que eu acho que você também vai conseguir explicar para a gente melhor, sobre o network, né? É muito importante. A gente estava conversando antes de começar as gravações sobre a gente no curso, que tem uma frase do professor Eduardo Malavaz, também amo você, ele falava assim para mim, você nunca sabe o que vai ser, você nunca sabe o que vai ser chefe. Seja legal com todo mundo. Não precisa ser melhor amigo, de ter pessoas salvas no seu celular, fazer festa, levar para a sua casa, não. Mas dentro da faculdade, você já começa a ser profissional aqui dentro. Porque a sua forma de agir durante 5 anos vai ser como você vai começar a agir depois de formado. Né? Então, assim, tem network, na sua visão. O quanto que o network é importante, o quanto que ele agrega isso na vida acadêmica, tanto acadêmica como pós. 100%. Assim, minha filosofia de vida, tá? Ninguém vai lugar nenhum sozinho. Então, é isso. Hoje eu posso ser sua empregadora, amanhã você pode ser o meu empregador. Então, eu não sei o dia de amanhã, não sabemos. Então, a boa relação, uma relação, é isso. A gente tem que ser amigo, a gente tem que se respeitar. Eu acho que a amizade, ela vem com o tempo, se vier. Mas respeito, gente. O respeito é bom e todo mundo gosta. Então, assim, a gente precisa respeitar o colega e fazer e construir relações, na verdade. Porque é isso. Hoje, principalmente, vamos falar de um cirurgião coloide, um anestesista. Não adianta ser, pode ser o melhor profissional. Até o nariz em pé ninguém gosta. Eu sou dona de uma clínica. Eu não gosto de você, vou te chamar para anestesiar para mim? Não, né? Sabe? Então, não é que eu não gosto, não estou falando não gosto pessoalmente no sentido, ele não é meu amigo. Não. Não gosto dele porque, sei lá, eu fui num congresso, é um cara babaca que ninguém gosta, fez um monte de coisa errada, não é um bom profissional. Então, gente, o mundo é um ovo de codorna. A veterinária é a gema. Todo mundo se conhece, todo mundo se conhece. Então, não adianta. Aconteceu essa semana. A Brenda, inclusive, da sala de vocês, que é minha cliente, minha amiga, Brenda, te amo. A gente estava conversando essa semana, ela falou na clínica. A mãe, inclusive, o Carol Lucas. Ela falou na clínica ontem, não sei, a gente estava conversando. Ela conhece uma veterinária que conhece não sei quem, e sim, a Brenda sem ser aluna, a Brenda é tutora, que conheceu não sei quem, que me conhece, que também conhece outra pessoa que também me conhece, e que conheceu uma pessoa que também me conhece. Então, assim, acabou que eu nunca vi essa pessoa na minha vida, e pelo menos 3 ou 4 pessoas falaram de mim pra ela. E aí eu falei, aí ela ainda vai lá naquele, inclusive, a gente vai se conhecer e tal.
Mas olha, ainda bem que falaram bem de mim. Isso que eu Mas pergunto agora, olha- agora tem pelo menos, né? Bem, mas olha quem poderia ter chegado no ouvido dessa menina. Sabe? E assim, pessoas que não têm ligação entre elas. Não é como se 3, 4 alunos aqui da faculdade fossem falar de mim em algum lugar. São pessoas de nichos completamente diferentes. Uma é uma tutora, a outra é uma anestesista, a outra é uma menina que foi uma estagiária, a outra é uma outra veterinária. Então, pessoas totalmente de nichos distintos falaram de mim para essa menina. E se for se falar mal? Olha aí. Então, olha como o network é importante. E aí acaba que essa menina chegou até mim por conta dessas pessoas. Ela trabalha aqui na região. Aí ela já falou, eu quero ir lá na clínica, quero conhecer, porque às vezes eu preciso até encaminhar para algum lugar e tal. Então, olha aí, o network, o tanto que é importante. Uma pessoa que talvez eu nunca conheceria, fosse conhecer na minha vida. Chegou, e aí ela pode me dar uma oportunidade de trabalho, porque ela vai indicar pacientes dela para mim, e eu posso dar uma oportunidade de trabalho para ela, porque eu também posso indicar pessoas para ela. E aí é assim que a gente vai fazer na nossa rede. Então é de extrema importância. A gente precisa ser bem falado, ter uma postura muito profissional, respeitosa e ser bem comum. Saber trabalhar em comunidade, né? Porque eu costumo dizer que a veterinária é uma comunidade, porque ninguém quer ser subestimado. Gente, não tem a menor possibilidade de trabalhar com grandes. Mas eu quero ter uma vaquinha, não, eu quero ter uma cabritinha. Depois eu fui brava, vocês veem que eu tenho uma cabritinha. Mas eu sei que eu não vou mexer na minha cabritinha, porque assim, eu acho que as lindas comendo passam juntando como se fosse a Clarice no vídeo que eu vi. Mas é bom ter bons amigos, pessoas que eu conheço, que são muito bons na sua área, que vai tomar uma colega de bastidores, que vai ser a médica dos meus A gente vai trazer ela. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, bota a cara aqui, mostra. Gente, eu tô parecendo Maria do Bairro. Mas eu vou ser a médica de grandes feitos, tá, gente? Então, assim, é interessante, porque eu também não quero mexer com dermato. É interessante conhecer pessoas que mexem com dermato, porque eu tenho uma Chix em casa, pelo amor de Deus. Ela se coça e lava a parede. Então, é interessante ter essa rede, né? Porque imagine, eu fico vendo, nesse nicho, professor, eu comparo muito a medicina humana com a medicina veterinária, sabe? Você chega numa consultória de humanos, o clínico, você chega com o olho e fala assim, olha, eu vou tentar estabilizar o seu olho e tirar sua dor para você confiar. Tá? Eu dei isso, eu tipo, rodou. Esqueci, tem que pôr do dentista. Eles não se intrometem, eles não invadem o espaço do outro, porque eles sabem que o conhecimento dele é limitante até aquela página. A gente tem profissionais competentes em outras áreas, a gente pode compartilhar. Mas na veterinária, sim, eu não sei se você percebe isso, se você vê isso no seu dia a dia, tanto como veterinário como proprietária, se tem esse medo de vou indicar no final da cor de cada um paciente. Nossa, graças a Deus eu não passo por isso. Eu tenho uma boa equipe, a gente se ajuda muito. Eu falo que minha equipe é minha família, assim, a gente eu fiz um estágio, eu nem sei se eu contei essa história aqui, mas eu fiz um estágio lá em Juiz de Fora, no São Rafael, e o Rafael, que eu estou no hospital, viramos amigos, e eu falei com ele, falei, Rafa, eu não sei como tá lá hoje, eu imagino que seja tudo do mesmo jeito, porque o que é bom perdura, né? Eu falei, Rafa, meu sonho de princesa é ter uma equipe igual a sua, porque assim, era todo mundo muito engajado, todo mundo muito amigo, todo mundo comprava briga de todo mundo, sabe, trabalhar tudo junto. E isso é uma coisa hoje que eu consegui. Assim, a minha equipe é muito sólida, eu tenho pessoas maravilhosas trabalhando comigo, e eu digo mesmo, eu não quero nem saber. Eu preciso de, sei lá, um oftalmo. Toma oftalmo. O que eu vou fazer com o olho, gente? Eu falo, a gente tem 3 tipos de medicina veterinária. A medicina veterinária, a medicina felina e o oftalmo. Porque assim, E a dermato, porque eu acho o dermato difícil demais. socorro pro oftalmo. Isso aí é porque são aparelhos caros, enfim, só o oftalmo que compra, porque não justifica, né, a gente comprar, enfim. Precisa de oftalmo? Toma oftalmo. É uma dermato? Eu vou até aqui. Tchau, ó. Caminhamento, eu tenho, né, as pessoas que vão lá na clínica, são da minha confiança. E isso é legal porque a veterinária gosta de da medicina humana. A veterinária ela está se especializando cada vez mais. E quem tem essa cabeça de especialista
que já tem essa cabeça construída de especialista, ela não tem medo de perder cliente. O generalista, ele fica um pouco perdido. Mas também está mudando. Eu recebo muito encaminhamento. E assim, as pessoas passam, chegam lá na clínica, eu estava num clínico geral, ele me encaminhou para um especialista. Pô, legal. Eu tenho visto isso crescer bastante. E aí, assim, aí cardio, oftalmo, sabe, a galera tá indo, tá se especializando. E é isso, gente, bora dividir, porque quem fala que é bom tudo tá mentindo. E tem cliente para todo mundo, porque assim, os pets, né, acho que a gente até comentou isso em aula, eu assisti uma palestra no Semana Acadêmica da Unibepa, tem uma palestra que foi com a veterinária que era perita, né, então ela trabalha 20 anos com isso, ela dá pós-graduação em medicina legal, até aconselho, vou até começar a convidar ela para vir, ela é interessantíssima, o conteúdo dela é maravilhoso. E ela falou, se a gente já mostrou um slide que assim, ao longo do tempo o pet saiu do quintal para dentro de casa, né, para dormir do lado da cama. Depois ele saiu do lado da cama para dormir na cama, e agora da cama eles estão no carrinho de bebê. Eu tô na nossa cabeça. Então assim, eles estão no carrinho de bebê. Então assim, as pessoas estão olhando para os pets com um olhar mais familiar. Então, a gente sabe que cada vez mais vai ter mais clientes, pessoas, tutores mais preocupados em levar o seu pauzinho, cortar o seu bebedeiro no olho. Porque antigamente o veterinário era o veterinário generalista que podia fazer que dava o que tinha, mas agora a gente não tem mais necessidade disso. A gente tem que olhar para o pet como o meio da família. Com certeza. E isso é muito bom, porque cresce, o que você está falando, né? Cresce cada vez mais a nossa atuação. E isso traz qualidade de vida, porque hoje é uma família multiespécie. Então, a qualidade de vida para aquele bichinho que está ali, um gato, um cachorro, um papagaio, um número de silvestres, né, os selvagens, dentro de casa estão crescendo, né, os silvestres estão chegando, e mais uma parte da especialização aí, o silvestre, a galera está ganhando, está crescendo. E é isso, então, isso traz qualidade para o animal, traz qualidade para a gente, porque a gente começa a estudar cada vez mais e tal. E, obviamente, para a família. Porque tem muito bichinho que é o quê? Suporte emocional. Eles trabalham, inclusive, isso em terapia e tal. Então, olha, quanto mais, melhor. Então, assim, são até animais que dão esse suporte em terapia, ou até de equino lá, equinoterapia. Tem muita gente que faz, é muito legal. Então, olha o tanto que é importante, né? O pet está perto da gente, o animal de uma forma geral está perto da gente, enquanto que isso não cresce a nossa profissão, né? Valoriza, né, ali a nossa responsabilidade, tanto como médico veterinário, como também os maestros ali da saúde única, né? Sim. Quer dizer que os veterinários são os maestros da saúde única. A gente está ali, ainda quando a gente fala de saúde única, acima da medicina humana, porque a gente acaba lidando não só com o meio ambiente, de uma forma bem mais direta do que a medicina humana, como com a saúde animal também, né? Sim, zoonose, né? E influencia na medicina humana também, a gente fala que criatividade, né, da Sim. saúde única. Então, eu acho interessante a gente olhar e respeitar as especialidades, encaminhar a bola quando você vê que seu chute não alcança tanto. Né? Você vai fazer o gol a outra pessoa. Às vezes o nosso limite é chegar até a zaga. Passa a bola. Passa a bola, é melhor marcar um gol e ganhar do que tentar arriscar e chutar a bola fora. Né? Com toda certeza. Então, vou chegar no fim que a gente tem que ir para a aula. Gente, vou dar aula, tá? Agora, para a turma dele. De NHC. De NHC. De classe 1 e 2. Eu vou fazer o quê? Um quiz. Então, Edu, você quer fazer o bate-bola? Vamos bater bola de rápido. Tá, vamos lá. Então, vou fazer umas 4, 5 perguntinhas, a gente responde quem vem a primeira na cabeça, tá? Se você não fosse veterinária, você seria o quê? Veterinária. Eu seria estilista. Arrasou! Com certeza. Ele já foi pro São Paulo de novo. Que Com isso? certeza. Amo nome. Aí essa história você vai contar lá no nosso pequenininho, Pode tá? deixar amo. Se você não fosse especialista em felino, qual é a especialidade que você queria? Feliz. Mentira. Não é verdade. Mas cirurgia. A que você não queria? Gente, nenhum, assim, nem. Nossa, que eu não queria. Como? A minha, com Clínica certeza. médica. A minha coisa de cirurgia, a que eu não faria é grande. Gente, não dá. Eu morro de medo da vaca me pisotear. Eu sinto ela me pisotear quando eu tô perdendo. Então, eu deixo a vaquinha porque gosta de vaquinha. Hoje, você acha que qual que é o seu recado final
para os veterinários e para os futuros veterinários. Esse recado final, assim, de incentivo mesmo. Estudem. É isso, eu acho que é a palavra. Porque a gente está vindo de uma. É isso, né? Massivamente faculdades abrindo, alunos sendo jogados no mercado de trabalho. Tudo que a gente falou, é o resumo do nosso papo, né? Sendo jogado no mercado de trabalho sem saber o que está fazendo da vida. Então, assim, estudem. Tem lugar no mundo para quem é bom. E, então, destaquem-se. Eu acho que. E não é uma disputa com o coleguinha, é com você mesmo. Eu acho que a gente tem que ser a nossa melhor versão. Hoje eu sou a Lídia melhor do que eu era um ano atrás. Porque isso faz parte da evolução, né? Então, assim, estudem, né? O recado é esse. Não desistam da veterinária, ela é maravilhosa. Mas estudem, se coloquem bem no mercado, sejam bons, de fato bons. Porque gente medíocre está cheio. O meu recado, eu acho que como na visão do estudante, para todos os meus colegas estudantes, até porque hoje a professora estudem a medicina veterinária, a medicina complexa, rica em detalhes, rica em conhecimento, mas é uma medicina que eu acho que a gente tem que entender uma frase que eu falo sempre: faça medicina veterinária com amor, não faça por amor, faça com amor. Por amor, você vira cuidador, você resgata o cachorro e passa o dia inteiro pelo colo, abraçando, beijando. Agora, com amor, você entende que você precisa estudar para poder lidar com aquela vida. Com amor, você entende que às vezes você vai perder o paciente durante a sua trajetória. Tá tudo bem, porque vidas se vão, né? Por mais que a gente não queira, mas a gente perde paciente. Com amor, você entende que você tem que tratar aquele pet como se ele fosse seu. Né? Porque quando eu levo meu filho no pediatra, eu quero que o pediatra meu filho como se fosse dele. E quando eu vou no veterinário levar os meus cachorros, eu quero que o veterinário olhe para o meu cachorro como se fosse dele também. Então, meu conselho é: estudem e façam medicina veterinária com amor. Com amor a gente consegue entender que tem que ter respeito, tem que ter ética e tem, principalmente, amor. O amor é um complemento, mas não pode ser a primeira opção da veterinária fazer por amor. Porque por amor, eu faria a moda, mas a moda não vai dar dinheiro para algumas pessoas. Então, a gente tem que levar com amor. Agora é Paris, agora é Paris, me leva para comercial. Eu mal consigo dar conta do português, ele vai vender, vai chegar lá. Obrigada, Edu, foi incrível. Espero que vocês gostem. Domingo agora, esse domingo já vai pro ar, e aí depois eu vou trazer os outros grupos aqui da faculdade, que o G-Clinic já existe, o de Grandes já existe, e o de Silvestre está sendo criado. Então eu vou trazer um pouquinho da visão de cada grupo para vocês. Vou ver se eu faço uma série aí. E aí depois a gente vai fazer o nosso piquenique, nosso encerramento de final de ano. Então vai ter bastante conteúdo com o pessoal da faculdade, é muito legal. Eu quero que você aproxime também os estudantes, sabe, de outras instituições, para a gente conseguir fazer esse network, essa troca de experiência. Eu acho que você vai para todo mundo. Tá bom? Beijo, gente. Não esquece de seguir o Jeca, tá bom? @Jeca_CS. Vai estar aqui. Dá uma forcinha pra gente lá. Beijo, até uma Beijo. próxima.